Então é um prazer estar aqui. A gente ficou pensando numa receita super deliciosa para ensinar para vocês, que seja saudável. Depois você se apresentar, Aninha. E aí a gente pensou nessa torta de banana integral, que é uma torta que a gente aprendeu com uma super amiga nossa, que é a Martina. E eu falo que é a torta dos deuses, assim, porque é a melhor torta de banana do mundo, de verdade. Acho que eu não tenho dúvida que todo mundo vai gostar dela. E não leva açúcar, então são ingredientes mais naturais, com bastante fibra. A gente já fez até um paciente meu que tem diabetes, fez o teste da glicose, depois de consumir a torta, um pedaço da torta, e não alterou, não subiu muito. Então a gente sabe que ela mantém bem o índice glicêmico baixo. Então são vários fatores importantes e benéficos para a saúde, né, que a gente acredita que é importante nesse momento. Então, a Aninha, ela também é nutricionista, se formou também como chefe, coach-chefe, e ela vai estar aqui junto com a gente desenvolvendo as receitas. Boa noite. Boa tarde. A gente vai começar pela torta e depois a gente vai falar um pouquinho sobre uma panqueca proteica que a gente faz também, as crianças gostam. Então vão ser as duas receitas de hoje, a torta integral de banana e a panqueca proteica, né, Aninha? Isso. Vou falar um pouquinho dos ingredientes e das parcerias, então queria agradecer aí o Mundo Verde, que mandou os produtos, a Essential, que faz essa parceria com a gente, tanto com os açúcares que a gente indica, que são os açúcares naturais, eu vou explicar um pouquinho de cada um, com Whey Protein, que essas receitas levam um pouco de whey para ficarem mais proteicas, e o Quintal Orgânico, que é um mercado orgânico. Hoje em dia é muito legal que você faz as compras pela internet e lá dentro daquele mercado você pode ter certeza que é tudo 100% orgânico. Então ele também tá com a gente hoje no workshop. Queria falar começar a falar um pouco dos produtos que a gente vai usar nessa torta. Então é uma torta que vai levar a banana nanica, porque a banana nanica ela é mais docinha, né? Então a gente acaba usando ela para poder dar esse doce. A gente vai usar a tâmara também, que ajuda a adoçar, por isso a gente não precisa botar açúcar. Vai usar a castanha do Pará, ovo, linhaça e chia, então é uma torta que tem bastante fibra, por conta disso ela tem um índice glicêmico baixo, então isso faz com que ela fique também mais saborosa e mais saudável. Coco ralado, um pouquinho de sal rosa junto com uma farinha de arroz. Então a massa é farinha de arroz, por isso que ela também não tem glúten. A gente preferiu usar farinha de arroz, existem outros tipos de farinha também sem glúten, mas a gente preferiu a de arroz. Estes são os ingredientes básicos que a gente vai botar na torta e a gente vai ensinar como é que faz. Aqui tem uns produtos da Essential que a gente também usa. Nesse caso aqui, para cozinhar, e geralmente quando a gente quer usar alguma coisa mais doce, açúcar, esses açúcares, simplesmente Swift Lift, alguém conhece esses produtos? Xilitol e Sweet Lift, que é uma mistura de stevia, talmatina, eritritol, maltitol e xilitol. Então é uma mistura de açúcares naturais, totalmente naturais, e que estão sendo muito utilizados na cozinha hoje em dia. Ainda é caro, né? Então a gente não consegue ter sempre esse tipo de açúcar, mas ele é muito melhor, né? Porque ele não tem caloria, né? E ele não aumenta o índice glicêmico, não dá problema nessa questão dos vasos, então a gente utiliza ele muito nas cozinhas. A gente vai utilizar hoje mais o Whey Protein para fazer a panqueca e não vai colocar muito o adoçante na banana para a gente deixar uma torta bem natural, mas existe essa possibilidade, se quiser deixar ela mais docinha ainda, usar um tipo de açúcar como esse que são os melhores. Mais alguma coisa, Aninha? A gente começa. Podemos começar, quer falar alguma coisa em relação à alimentação, saúde? Então, acho que assim, se vocês tiverem alguma dúvida sobre os ingredientes, sobre a questão de açúcar, os tipos de açúcar, acho que é importante agora abrir esse momento, tudo que eu puder tirar de dúvida sobre alimentação também, se vocês tiverem alguma coisa, alguma questão. Geralmente é isso, a gente tem que tentar evitar todo tipo de açúcar, principalmente, né, as pessoas acham, não, mas eu tomo como açúcar orgânico. Não, mas açúcar orgânico, demerara, o mascavo, todos eles são deletérios para o vaso, eles engordam para quem está preocupado da mesma forma. A única diferença, claro, alguns são mais refinados e outros menos, mas na questão de saúde, para quem tem diabetes, para quem tem preocupação, né, com a saúde,
excesso desses açúcares, todos eles, é xarope de glicose, é mel, é o mascavo, é o orgânico, é o demerara, todos eles entram no mesmo bolo e fazem mal para a saúde e para essa questão principalmente glicêmica, né? A gente tem que tentar sempre evitar esses picos glicêmicos para não secretar tanta insulina, para não vier mais tarde com algum problema de diabetes. Então, os açúcares em geral devem ser evitados. Por isso que a gente tem agora opções de açúcares mais naturais. E um deles são esses da Essentials que essa marca trouxe para o Brasil. Agora tem outras marcas também, que é a talmatina, que é o xilitol, que são polióides, eles vêm de levedura, são álcools de levedura. Então eles fazem esse processo e são totalmente naturais. Tem os artificiais, entre eles os artificiais, o que a gente indica mais é a sucralose, porque ela não é tão metabolizada, a gente acaba excretando 80% da sucralose que a gente consome, mas por ser um produto químico, sempre com moderação, né? Tentar não usar todo dia o mesmo adoçante, tentar mudar um pouco para a gente não ter sempre o mesmo produto químico nas células, né? Então isso é importante também ter essa variedade sempre. Mais alguma pergunta com relação ao açúcar? Então, são duas. A stevia é natural, o sucralose é artificial. Eu prefiro a stevia, né? Porém, a stevia tem um retrogosto, tem muita gente que não gosta tanto do gosto da stevia, mais amargo. No café, por exemplo, eu não consigo botar stevia, né? Eu tô me adaptando a comer e tomar sem açúcar, mas ainda também não consigo. Então eu acabo botando esse Sweet Lift, que é um... E tem o de coco, só que, por exemplo, o açúcar de coco, para quem tá preocupado em engordar, ele também tem caloria, né? Para quem tá preocupado em engordar, quem precisa emagrecer. Só que como ele é de coco, ele tem mais frutose. Por isso, ele não é tão, não aumenta tanto o índice glicêmico e ele é mais indicado. Porém, a gente já sabe também que excesso de frutose, em vez de ser deletério para o vaso, é para o fígado. A gente tem hoje em dia pesquisas e problemas sérios com crianças nos Estados Unidos com excesso de frutose que dá estetose hepática. Então, concentrações grandes de frutose dão gordura no fígado, porque a frutose é metabolizada no fígado. Onde estão essas concentrações? Suco integral de uva, por exemplo, se você não diluir, é uma concentração grande de frutose. Xarope de frutose, né? Nos Estados Unidos tem aqueles xaropes que botam naqueles waffles, que é agave, por exemplo, isso tudo é muita frutose concentrada. Não é a fruta o problema. A fruta, quando a gente come a fruta, ela tem fibra, ela tem vitaminas, minerais, é super importante. O problema é a concentração de muita frutose num espaço pequeno. Por exemplo, o suco de uva integral, um suco de maçã integral. Nesse caso, a gente tem que diluir, para as crianças principalmente, senão começa a dar problemas hepáticos. Então, o problema do açúcar do coco é que tem frutose, né? Então, mas, de certa forma, é menos pior porque não é tão deletério para o vaso, né? E não aumenta tanto o índice glicêmico, então a gente não secreta tanta insulina. O ideal é que a gente comece a adaptar o paladar para coisas menos doces, né? Porque se a gente está sempre ali botando um adoçante, botando alguma coisa, a gente está sempre em busca do doce. E por isso que fala, mas adoçante engorda, porque eu ouvi falar que ele também ativa o sistema nervoso, porque você quer o doce. Então, na verdade, é isso. Você quer um doce que você não está recebendo, você acaba sempre procurando, né, tudo mais doce. Então, você não se satisfaz, porque não está entrando o açúcar, não está liberando, né, esse neurotransmissor que é a dopamina. O açúcar libera dopamina. Na hora que você consome açúcar, você faz, libera ali no cérebro um sentimento de prazer. É um vício, consumir açúcar, realmente ele cria um vício. O adoçante menos. Porém, você ainda fica sentindo necessidade daquele prazer que você ainda não conseguiu sentir, porque não libera tanta dopamina. Então, são as coisas que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com relação ao açúcar. Vou falar um pouquinho do glúten, por que aqui a gente não usa glúten? A gente preferiu fazer uma torta sem glúten, hoje em dia tem muita gente, né, intolerante e tal. Mas o glúten, na verdade, é uma proteína do trigo, né? O glúten O problema, hoje em dia, é que esse trigo que a gente tem consumido, essa farinha que a gente tem consumido, ela está muito modificada. Se fosse uma farinha mais natural, certamente a gente não teria tanto problema com glúten. A gente conseguiria digerir melhor. Então, quem é celíaco mesmo e tem esse problema, não pode consumir qualquer tipo de farinha. Mas as pessoas hoje estão tendo um pouquinho de sensibilidade pelo fato dessa farinha estar sendo muito modificada e estarem adicionando outras coisas. Então, está cada vez mais difícil a gente conseguir digerir uma farinha boa. Então, as pessoas sentem mal digestão, sentem gases, né? Ficam barriga inchada.
Então, cortar o glúten nesse caso é interessante, ou pelo menos procurar um pão 100%, uma farinha realmente integral, porque hoje em dia a gente compra um pão escrito integral e é 40% integral e 60% farinha branca. Então, nem sempre o que está escrito integral é porque é integral. Então, a gente tem que ler no rótulo. O que vem em primeiro, né? O rótulo que tem primeiro é da ordem crescente a decrescente. Então, se a farinha branca está em primeira, é porque tem mais farinha branca do que integral. Né? Então, tem que ver a ordem dos alimentos ali. Se o açúcar está no início da lista, é porque aquele produto tem muito açúcar. Se está no final, é porque tem menos. Então, é muito importante a gente conseguir aprender, conseguir ter esse hábito de leitura de rótulo, começar a entender os ingredientes que a gente está consumindo, né? A tentar ver ingredientes que a gente entenda. Quando começa aqueles números e nomes complicados, é porque tem muito aditivos, conservantes, corantes, todos esses levam números e nomes que a gente não entende. Então, procurar produtos que a gente consiga entender o que tem lá dentro. Acho que é isso. Se você, na verdade, é o que eu falo, se a gente não precisa, claro, evitar o glúten sempre, só para quem tem sensibilidade, mas procurar uns pães mais naturais, integrais, é mais saudável. E claro que quando você corta o glúten, você emagrece, porque você corta farinha, corta pão, corta macarrão, corta carboidrato. E a gente sabe que o que engorda é o carboidrato que vira açúcar. Então a gente tem o açúcar refinado, e tem o carboidrato, o açúcar do carboidrato. Todo carboidrato que a gente consome, ele vai virar açúcar no sangue. Então por isso que a diminuição do carboidrato numa dieta também é importante. Ou escolher carboidratos mais ricos, né, em fibra, complexos. Então as raízes, né, arroz integral, inhame, batata doce, aipim, isso tudo é carboidrato, mas eles são importantes, porque o carboidrato gera energia, a gente precisa de carboidrato, mas são nutritivos. Então, o açúcar branco é um carboidrato zero nutritivo, não tem qualquer nutriente ali pra gente. É importante falar também em relação ao glúten, para tomar cuidado quando for comprar produtos sem glúten, né? Porque inúmeras vezes o glúten é substituído por 2, 3 coisas diferentes, que não necessariamente são boas. Então, ficar atento aos ingredientes para, se não tiver glúten, o que tem ali para substituir, porque não necessariamente um produto sem glúten ele é bom para você. Por eles botam sem glúten, aí podem botar gordura hidrogenada, açúcar. Então, como entrou essa moda do sem glúten, a gente já se joga logo no sem glúten, mas nem sempre é o ideal. Por exemplo, a tapioca. Eu, para um paciente, se ele quer emagrecer, eu não vou dar tapioca, entendeu? Porque a tapioca libera índice glicêmico rapidamente, vira açúcar muito rápido. Eu prefiro até um pão 100% integral, porque tem fibra. Agora, se ele gosta da tapioca, vai comer tapioca, então joga uma chia. Vamos fazer que essa tapioca fique integral, porque aquela tapioca ela vai virar açúcar muito rápido. Agora, se é um atleta, claro, vai comer a tapioca, tá precisando de energia. Se a pessoa faz exercício, vai conseguir. Então, sempre depende muito do estilo de vida de cada um. Mas pensar mesmo nessas substituições. Agora eu só como pão de queijo de manhã, porque não tem glúten. Pô, mas você tá trocando, de repente, um pão, né, integral, alguma coisa para comer 6 pães de queijo, talvez não seja uma boa opção para quem quer emagrecer, né? O pão de queijo tem gordura hidrogenada, dependendo do pão de queijo, né? Então tem que ter esses cuidados nessas trocas também. Semana que vem a gente vai fazer um pão de queijo do bem. Semana que vem a gente vai ensinar como vai ser para as crianças, né? Mais lanches para crianças, vai ter um sorvete de cacau com banana e paçoca, pão de queijo. Essas duas, né? E o pão de queijo. Ou pão de aipim. É pão de queijo, mas ele é feito, a base dele é aipim. Então, semana que vem tem mais essas dicas e eu vou falar um pouquinho da alimentação infantil também, o que a gente tem que evitar dar para as crianças. Né, Manu? Então, vamos começar. Vamos fazer a torta. Vamos prestar atenção, gente, porque essa torta é sucesso total. Então, para vocês fazerem em casa, de verdade, assim, conseguir, podem filmar se quiser. É fácil de aprender e vale a pena tirar essa onda servindo essa torta em casa no café da manhã. Então, vamos começar? A gente vai começar mostrando como faz a farinha. Na verdade, a gente mistura sempre as coisas secas em primeiro. Então, a gente vai pegar aqui 150 gramas de farinha de arroz. Podem anotar. 150 gramas. A gente vai mandar depois pro e-mail de todo mundo a receita direitinho. Mas, às vezes, tem detalhes que a gente fala e que na hora não é... 150 gramas da farinha de arroz e uma pitada de sal. Isso. A gente está usando aqui o sal do Himalaia. Pode ser o sal marinho também. Mas um pouquinho só para quebrar mesmo a farinha. A maioria das receitas doces, dependendo do que for, a gente coloca sal. E a maioria das receitas salgadas levam açúcar. Então, a gente tem que ter cuidado também na hora que a gente compra coisa salgada, para não ver a quantidade de açúcar que tem ali dentro.
Aí a Mostra farinha, como é que fica. Só misturar a farinha com sal e deixar ela aqui, que a gente vai usar ela daqui a pouco. Que agora a gente vai fazer aqui os ingredientes. Digo, você ajuda a quebrar o ovo? O ovo sempre é importante a gente quebrar ele separado, não colocar direto aqui no liquidificador. Porque se tiver estragado, acabou com a receita. Aqui ainda vai estar sem nada, mas às vezes é o último ingrediente. E uma dica também é sempre colocar os ingredientes mais molhadinhos por baixo. Aqui, ó, deixa e ele quebrar. os mais secos por Precisa cima. da cadeira, não. Pra ajudar a bater, não ficar aquela farinha presa no fundo do liquidificador. São 3 Então, aqui, ó, ovos. são 3. Ó. Digo quebrou esse. Ai, deixa ele quebrar o outro. Pronto, quebra o outro. Deixa eu botar esse aqui. Boa, Digo. O terceiro. Pra saber se o ovo tá bom também, se você botar ele dentro da água, se ele estiver boiando e ele não for pro fundo, ele tá ruim. O ovo, quando você bota na água, ele tem que afundar. São 3 ovos. A gente vai, como não usa óleo nessa massa, a gente vai colocar água. Água mesmo natural. Aqui tem entre 150 e 200 ml. Aqui tem 200 ml. Senta aqui, ó, se precisar. Então vai ser água para ela ficar bem molhadinha. Aí eu vou colocar 3 bananas. Essa banana é a banana nanica. Que a banana nanica e a banana d'água, elas são a mesma coisa. A nanica não é a banana pequenininha, né? A maioria das pessoas confundem. A nanica é grande. Não é a banana d'água, na verdade. É a banana d'água, porque ela é mais doce do que as outras bananas. Então, para fazer torta, ela é a melhor. Mas tem a nanica pequena. Então, 3 bananas. E tâmara, sem caroço. Eu vou colocar um pouquinho menos de tâmara. Geralmente eu pego 150 gramas de tâmara, divido, pego um pouquinho e pico, porque a gente vai usar ela também na torta. Então, pega umas 30 gramas picadinha e 150 gramas aqui dentro. Eu vou colocar um pouco de xilitol na receita para vocês poderem conhecer o sabor do xilitol, quem nunca experimentou. Então eu coloquei um pouquinho menos de tâmara para não ficar muito doce e vou colocar o xilitol para vocês É porque a outra a também gente fez com xilitol, né? experimentarem. Deixa eu ver. Tinha um... Ah, tá aqui. A tâmara, ela é super poderosa, assim, ela tem bastante fibra, ela é doce. Eu adoro, por exemplo, antes do exercício, se for o caso, for fazer um exercício mais forte, começar uma tâmara, ou levar para a corrida. Então a tâmara, ela entra nesse lugar aí desse carboidrato que tem fibra, então solta o açúcar lentamente e a gente acha ela faz com bem. caroço? Acha, na Casa Pedro, enfim. A pequena, eu botei todas aqui, elas estão cortadas. A pequena sempre é sem caroço e a grandona é com caroço. Mas Aqui é eu fácil uso... também de tirar para um caroção. Mas geralmente aqui eu coloco a pequena mesmo. Mistura aqui mais um pouquinho pra mamãe. Segura com essa mão. Isso, devagarzinho. A gente vai bater. A tâmara, ela é boa pra gente usar pra adoçar qualquer coisa. Um suco, uma vitamina, vai fazer qualquer coisa, bota a tâmara já adoça. Então, e tem fibra a tâmara, então reduz o índice glicêmico também daquele alimento. Olha, Posso botar assistente. aqui? Dá lá, obrigada. Mãe, é bom comer tâmara sozinha? Sozinha? É ótimo. A tâmara tem fibra. Falando de gosto. É gostoso. Você já não comprovou uma tâmara? Manu, prova uma tâmara. É tipo uma uva passa, sabe? Tem um gostinho assim mais... É mais doce, É né? mais doce É bem ainda, né? gostoso. Então a gente jogou então esse líquido, né, que a gente fez aqui, essa massa, e misturou na farinha. Aí agora a gente vai mexer aqui.
Tem que mexer bastante. Depois eu vou mostrar aí pra vocês. Quando você mistura com a farinha, geralmente ficam uns carocinhos. Então a gente vai mexendo até ficar a massa bem lisa, sem caroço nenhum. Ó, ela vai ficar assim. Dá pra ver? O nome dessa torta é torta Leal ou Natural? A amiga que ensinou a gente, que a Martina, o nome dela era Martina Leal. E a marca que ela tem é Leal ou Natural. Ainda é perfeito, ficou torta Leal ou Natural. Aí agora a gente vai colocar um pouco de fermento. O fermento sempre tem que ser distribuído na massa toda, assim, por cima. Pra não crescer mais um lado que o outro, ele tem que estar bem Então a gente vai colocar homogêneo. aqui. Qualquer fermento, né? Tem fermento natural, que dá pra fazer também, é um pouco mais complicado, mas assim, qualquer fermento. Colocar, a gente mexe também agora com o fermento, pra ele pegar na massa toda. Agora a gente vai colocar as sementes. A gente usa aqui chia. Bata pouquinho, que eu não gosto muito de semente. E Forno. um pouquinho de linhaça. A gente coloca um pouquinho agora e depois que ela fica pronta a gente ainda joga mais por cima. Geralmente essas sementes, elas não devem ir muito aquecidas, não devem esquentar muito. Por isso que a gente bota só um pouquinho agora e deixa pra jogar uma quantidade maior depois. E aí o coco a gente coloca um pouco mais. Dá pra colocar aqui. Chia, linhaça, aveia, são coisas que tem que fazer parte do dia a dia. Café da manhã, lanche, sempre, para poder ajudar, principalmente quem tem prisão de ventre. Botei 2 colheres. E quem consome, de repente, muito açúcar, eu falo lá em casa, o brigadeiro tem que ser enrolado na chia, porque realmente faria um efeito ótimo na liberação ali do carboidrato, porque é fibra. Então qualquer açúcar que você coloca com fibra, a fibra quebra a absorção daquele açúcar. Então você pegou um doce, joga uma aveia, joga uma linhaça, joga uma chia, já diminui a absorção daquele açúcar do doce. Agora a gente vai untar aqui o tabuleiro. Aqui é óleo de coco. Esse daqui tá em spray, mas pode pegar com a mão e passar também, que não faz diferença nenhuma. Untar aqui o tabuleiro para não grudar. E aí eu vou usar a própria farinha de arroz. É importante ter uma forma dessa para torta, porque ela abre e solta no fundo. Então, quando for pensar em fazer a torta, pensar no que a gente precisa de utensílios para não chegar na hora e não ter. Vou botar um pouquinho mais, tem uns espaços ainda branquinhos. E aí a gente começa a montar a torta. Primeiro a gente vai colocar um pouco da massa já aqui. Dá pra vocês verem? Será que a gente consegue levantar isso, botar alguma coisa embaixo pra fazer? Não, porque se a gente levantar vai afundar, né? Mas eles podem vir aqui se quiser, se preferirem ficar em pé aqui na frente. Ou então também, aqui, ó, não quer você botar untar aqui? Não tem problema não. Vamos preparar ela aqui, ó, talvez dê pra ver melhor. Aí embaixo dá pra ver melhor? Aqui em cima. Dá pra ver melhor aqui? Peraí, Digão, vem pra cá, filho. Bota a massa aqui. Um dedo de massa assim no tabuleiro. Foi praticamente metade do recheio aí. do recheio, que depois ela vai crescer, né? Então aí agora eu vou colocar. A gente bota a castanha do Pará, que tá cortadinha, já pronta. Peguei a castanha normal e só piquei ela na faca. Grosseiramente mesmo, não precisa ficar muito pequenininho não, que é pra gente sentir bem o gosto. Quanto de castanha? O gosto dela. Tem uma mão cheia. É. Eu dou pra vocês, até tenho aqui. É uma porção, quando a gente fala porção, é uma mão. É, punhado. Um punhado.
Essas castanhas oleaginosas também têm, né, selênio, gorduras monossaturadas importantes para a gente estar consumindo. Claro que o excesso de castanhas também acaba aumentando muito a caloria, então tem que ter cuidado. Comer 2,5 por dia, tô brincando. Aí o restante da tâmara eu piquei, assim, em pedaços menores. E vou colocar aqui no fundo também, que aí dentro da torta a gente também sente o gosto da tâmara. Tá muito grande. Aí eu tô colocando tudo espalhado, assim, não tem muita ordem não. Vou colocando espalhado pra todos os pedaços que a gente cortar terem tâmara, terem castanha. Quer provar, Manu, uma tâmara? As facas são todas grandes. Vê se alguém quer provar, pode provar. Quem quer provar tâmara? Aqui, Quantas aqui. tem ali? 3, né? Tá. Agora a gente pega a banana, vai cortar uns pedaços. Aqui, nessa parte, não precisa ser muito fino, não. Podem ser uns pedaços assim um pouquinho mais grossos para ficar no meio da torta mesmo e a gente sentir. E colocar ela virada Pra cima. Pra cima. Assim. Essa parte aqui vai ficar pra cima e essa daqui vai ficar no fundo. E aí a gente vai distribuindo também. E vai enchendo toda a superfície com a banana. Então, por enquanto, a gente usou só a farinha de arroz com sal, depois banana, tâmara, ovo, misturou água, né? Misturamos, deixa eu tirar esse pedacinho aqui, não tá muito bom. Botamos chia, linhaça, coco e aqui castanha e tâmara. Quem quiser também levantar para ver como é que tá montada, porque a gente não vai conseguir tirar. É, se eu mexer. Mas aqui, nesse pedaço, eu coloco separado mesmo, não tem... Cada volta aqui por trás. Que a gente vai fazer ainda a parte de cima. Então, Vai jogar mais massa. aí agora eu vou colocar mais massa, o restante Aqui da não, massa. né, Manu? Que vai cobrir isso tudo. Então isso que a gente fez agora é como se fosse o recheio da torta, né? A banana, a tâmara. Agora você Pega botou o pão quantas duro ali pra bananas? mim. A gente foram 2 bananas fatiadas, assim, aqui depende do tamanho da banana, né? Mas geralmente 2, só pra você cobrir a primeira parte. O que você quer? E aí vai usar mais uma Depois vai fazer uma segunda camada. Então aqui foi o restante da massa e a gente espalha pra ela ficar toda igualzinha. Quanto de coco na bota? É um punhado também, Deixa eu ver se tem aqui exatamente quanto tem. Tá um punhado mesmo de castanha. É de coco que ele quer saber. Pode botar 2 colheres de sobremesa de coco. Quem gosta de coco, capricha no coco. Quem já não gosta tanto de coco, não precisa nem botar o coco. Às vezes tem gente que não gosta muito do gosto do coco, né? E agora por cima a gente vai botar as bananas também, mas aí a gente bota elas mais fininhas, pra não ficar muito grosso em cima. Na hora de cortar, deixar ficar mais, né, a parte de cima uma camadinha mais fina e embaixo mais grossa. Fica mais gostoso. E aí a gente vai Quer que eu vá arrumando cortando? elas. Aí nisso a gente já acende, aqui a gente não tem o forno, né? Então a gente trouxe a torta pra vocês provarem, mas o forno pré-aquecido a 180, 220 graus, isso é importante, gente. É muito importante colocar com o forno já quente. Um pouquinho de canela por cima, bem pouquinho mesmo, só pra dar aquele saborzinho da canela.
Aí a gente coloca mais um pouco da linhaça. Depois que ela sai do forno, se quiser, pode colocar um pouquinho de mel por cima, que o mel dá aquela dourada. Mas não, o ideal não é colocar o mel para esquentar, porque o mel não é um alimento legal de esquentar. Então depois que tira do forno, coloca um pouco por cima, que ela vai dar uma dourada. E aí tampa ela e faz. É o whey, a proteína, né? Essa proteína que sobrou do leite mesmo, não é vegana. E esse é sabor de café. É bom vocês perceberem que o xilitol, ele não tem um gosto, né? Quando você faz, ele não tem um gosto forte. Só com água. Então aqui a gente vai usar 3 ovos. Essa panqueca a gente vai fazer com aveia. Então eu vou colocar 1 colher de sopa de farinha de aveia. Então, mais uma vez, a gente coloca fibra, né? Quantos ovos? 3 ovos. Então a gente colocou o ovo, a aveia. Eu vou colocar... Eu vou usar o Sweet Lift aqui para vocês experimentarem também, que a panqueca a gente consegue fazer aqui na hora, para até sentir a diferença de um e de outro. O Sweet Lift é bem... Pra cozinha Ele é mesmo, feito né? pra cozinhar, tanto que tem esse daqui que é o cookie e tem o sachêzinho que você pode usar no café. E o sachê ele é mais doce do que a lata. Vou colocar uma... Hoje em dia tem algumas pesquisas que mostram que a sucralose não deve ser colocada em nenhum produto quente, porque está liberando toxina. Bom, adoçantes, essas coisas a gente vai cada hora ouvindo falar uma coisa nova. Não tem nada de fato comprovado, a maioria das pesquisas são mais em animais, mas o ideal é que a gente, né, já que tem alguma coisa falando sobre e a possibilidade de fazer mal, a gente tentar evitar. Então, quando for café, quando for coisa quente, dá preferência para esses açúcares naturais, esses adoçantes com xilitol, com sweet lift, né, e menos sucralose. E aí eu vou colocar 1 colher de canela de sopa, 1 colher de sopa de canela. E vou colocar 1 colher de sopa de... Vou colocar 2 de Whey de cacau, como a gente está dobrando a receita. Vou colocar 2 de... Tu já ligou aqui? Liguei. Essa farinha de aveia tem que ser farinha, não foco. O ideal é farelo mesmo. Farelo ou farinha. E vou colocar uma Senão fica pequenininha de café grosso. O que você botou? fermento. O fermento é opcional, viu, gente? Na verdade, eu faço até sem fermento em casa de manhã com as crianças. Dá pra botar só o ovo, o farelo de aveia e o whey, se precisar, né? Mais pra mim. Mas para as crianças eu faço banana, ovo e aveia, só, batido no liquidificador. Pode colocar a essência de baunilha também, mas como a gente está usando chocolate, não tem necessidade. Então vamos bater. Aí vou untar aqui a frigideira com óleo de coco. Vou colocar bem pouquinho, porque essa panela linda, ela fica bem quente, porque ela tem 5 camadas. Então eu vou colocar só um pouquinho pra dar um saborzinho mesmo. Isso é super importante, o tipo de panela que a gente usa, sabe? Tanto assim, o que ela pode estar fazendo, passando para o alimento e passando para a nossa saúde. Então a gente ter boas panelas é um investimento caro, mas é super importante, necessário, principalmente que são duradouros, então duram, né? Duradouros. Então elas são... Óleo de coco ou azeite? Porque agora eu tô querendo detonar o óleo de coco, né? Então, eu acho que assim, qualquer óleo que seja mais estável, que seja mais forte, ele pode ser levado ao calor. Então, por exemplo, óleo extra virgem, esses óleos de óleo de gergelim, esses óleos que são
extra virgens são para ser consumido cru. Azeite extra virgem, óleo de gergelim, óleo de linhaça, são super sensíveis ao calor. Eles quebram e oxidam muito rápido. Então esses óleos, eles devem... O azeite extra virgem, tá? Esses não podem ser levados ao calor porque eles vão oxidar, eles vão quebrar. A fórmula deles é maior, eles vão quebrar e vão oxidar. Os que aguentam mais esse calor são esses triglicerídeos de cadeia média, que é o óleo de coco, são as gorduras saturadas, que é a manteiga, né? Que é o azeite português também, que ele não é extra virgem, ele é um azeite comum. Então esses são mais indicados para ir ao calor. O óleo de canola, o óleo de soja, o óleo de girassol, esses todos para cozinhar. Normalmente ou bota um azeite português, ou bota óleo de coco, ou bota uma ghee. A manteiga ghee também, que é uma manteiga clarificada. Lá embaixo já tá Essa panela é show, hein? praticamente boa. Também. Eu tô sem a espátula, né? Pra gente poder Quer ajuda? virar, mas acho que ela... Faz assim. Boa. Pronto. A gente bota no pratinho aqui, também pra vocês poderem provar. Deixa eu ver se tem um outro prato. Aqui a gente não botou nenhuma fruta, né? Mas pode colocar. Com banana fica uma delícia. Ou então rechear também, né? Cortar banana. Aí o recheio é de cada um faz como quiser. Queria um prato, gente. Onde é que eu consigo? Sabe onde tem prato maior? Acho que eles tinham botado todos os pratinhos. Não, que eles estão sujos. Deixa eu lavar um. Tá pegando? Mas de mais de uma, né? É, pra dar pra provar. Na verdade, tá, né, só de comer assim já tá valendo também. Mas você pode botar um queijo, uma banana, rechear do jeito que quiser. Ó, essa quantidade que a gente fez deu pra duas. Então, Que é o que vai estar tomar na... café da manhã, 2 pessoas, é o suficiente. Perdida, tá sem talher. Ah, tem aqui. Tem ali, ó. Tá docinha. Eu gosto de doce com salgado, é de cada um. Come aqui, digamos. O que eu vou fazer? O Digo come tudo. Não come, Digo? Come também. Caraca, é muito engraçado isso. Caraca, a mãe dando aula saudável, ela botou no cachorro. Não, é um aplicativo. É, uma bananinha amassada com canela cai bem também em cima da panqueca, né? Se alguém quiser ainda colocar um melzinho. Mel. Adoçar mais. É, mas não Não deveria. é necessário. O quê? Botar mais mel, né? A gente tá fazendo um negócio saudável sem açúcar. Acho que pode passar, vou passar para eles provarem. Né? Vai ser mais fácil isso aqui. Deixa eu ter guardado. Vocês têm alguma dúvida? Querem que fale a receita? Você botou sal? Não. O whey de baunilha, né? Nessa eu botei o whey de chocolate, mas você pode colocar o de baunilha também. Ou, pode, se não quiser colocar... Passar pra cá. Bom? Você pode colocar só Criança pode tomar whey? o extrato de Criança? baunilha, de preferência algum que não Esse tem é doce, álcool então, na né? composição. Essa é doce. A Gosto de maioria salgado. deles tem. Tá. E só pra dar aquele cheirinho da baunilha, o gostinho. Mas pode fazer tudo também. Quer provar?
Tá bom? A de vocês eu faço mais salgada, deles. E eu não boto whey pra eles não, criança. Não precisa. Mas pra gente. Agora, se a criança, por exemplo, não come proteína nenhuma, uma criança mais vegetariana, tem dificuldade de comer, pode ter. Aí tem whey's mais naturais, que é melhor do que uns que tem muito conservante. Esses da Essential são bons. Deixa eu botar aqui. Quando não tem açúcar. Não tem açúcar. A gente botou só um pouquinho daquele adoçante, mas o que dá pra botar no lugar é uma banana ou uma tâmara. Provar. Tá vendo? A gente nem sente muito gosto de açúcar, né? Mais a canela. Tá sequinho. Tá. Mas eu continuo ali, porque essa panela fica quente, vou provar tudo. Falar mais uma coisa. Por isso, como ela fica um pouquinho mais seca, quando a gente coloca um queijinho por cima com banana, já dá uma quebrada, entendeu? Botar alguma coisa mais molhada. Mas se você bate com banana, no lugar do whey, por exemplo, não fica tão seco. Isso é mais a proteína que faz, né? O whey protein que deixa o negócio mais seco, geralmente. Mas tem a opção de fazer a banana com canela, aveia e ovo e não botar whey, aí ela fica mais macia. Bota uma banana. Uma banana, 2 ovos e uma colher de sopa de aveia. E uma canelinha. Isso aqui a gente deixa aqui, né? Pra quem quiser levar. Fala pra eles. Esses são chocolates da Essential também. São chocolates que eu até indico lá no consultório. Porque eles são adoçados com esses adoçantes naturais. Então quem quiser provar, eles mandaram pra gente deixar aqui pra mulherada chocolatra. Mas se quiser, você pode pegar também. Quem quiser levar e provar. Sabor diferente. Sabor diferente. Aí vocês dão uma olhada. O que mais? Alguma dúvida, gente? Vocês queiram saber? Alguma coisa. Quero que vocês façam a torta, tirem foto e me mandem, tá? Pra ver como é que tá, pra ficar... Hã? Então... A Aninha tá vendendo. Era da a Martina passou essa bola pra Aninha e ela faz... Oi? No Instagram, que a gente... O Instagram... Pode me mandar por e-mail, pode ser no Instagram também, ou no e-mail, que é aninha.demeson. Eu anoto pra vocês. Você pode congelar? Pode congelar. Não, você pode congelar. Só que o que acontece? Quando você tira do congelador, geralmente o que tem farinha, fica um pouco mais aguado. O sabor depois não vai ser o mesmo. Então, o ideal é, se você congelar, depois que você descongelar, coloca um pouquinho no forno pra dar uma sugada na água e ela ficar gostosa, senão ela vai ficar muito aguada. E a validade de uma torta dessa, que é totalmente natural, assim, 3, 4 dias estourando. 3 dias. É ser consumida logo, depois ela fica mais seca. E depois, assim, depois de 2, 3 dias, se não tiver acabado, coloca na geladeira. Não deixa fora. Depois de 2 dias, não deixa fora da geladeira, porque é tudo natural. Então, pode dar fungo, pode mofar, qualquer coisa assim. Então, bota na geladeira pra que aí não tem risco de ter micro-organismo, nada disso muito rápido. Bom, a gente queria agradecer, então, vocês, agradecer o evento, agradecer, né, o Jorge, agradecer pelas panelas lindas que colocaram aqui pra gente também. Quem quiser mais informações sobre as panelas, é só falar com eles, representantes. Mas realmente é importante ter esses utensílios preparados e de boa qualidade pra gente cozinhar. Faz diferença mesmo na alimentação. Agradecer a Essential pelos produtos que eles mandaram, o Mundo Verde, lá a loja do Leblon, Quintal Orgânico, né? São sempre parcerias importantes pra gente poder fazer o trabalho, para o trabalho acontecer. É isso, eu tenho o Instagram, que é a Cynthia Howlett, a Aninha tem o dela. Quem quiser qualquer informação pode entrar por lá, ou mandar uma mensagem pra gente. Eu também atendo no Leblon, se alguém precisar de alguma orientação, fico à disposição. Semana que vem E semana que vem a gente está de volta aí mais para foco infantil, sobre alimentação infantil. As coisas que a gente deve evitar dar para as crianças, as coisas que a gente deve, de fato, dar para as crianças.
E algumas dicas de lanche, que a gente fica sempre muito perdida, né? Nessa hora do lanche, ou para levar para a escola, ou em casa. Geralmente é a mesma coisa que eles querem sempre. Então, umas opções de lanches mais saudáveis. Né, Manu? O que a gente não deve dar para as crianças? Tá bom. Eu tô com um canal também no YouTube, que é a Cynthia Howlett. Lá no canal a gente dá umas dicas também de alimentação, de nutrição, de exercício. Então eu procuro fazer umas aulas diferentes para quem quiser experimentar atividades diferentes, que a nossa proposta é incentivar o exercício sempre. Ele vem junto com a alimentação, tão importante quanto se alimentar é praticar exercício. Então lá no canal a gente também dá várias dicas de aulas diferentes, interessantes. E de produtos, leitura de rótulos. Então, para quem não conhece também, para dar uma olhadinha lá para conhecer. E mandar aí sugestões para a gente abordar os temas que vocês quiserem ouvir e saber. Tá? Obrigada, gente, por hoje. Chocolate maravilhoso, gente. Esse pode, esse eu indico até no consultório para quem é chocolate.